Maduro promete para a justiça da Venezuela que vai mostrar atas da eleição. E você vai ver também. Irã promete se vingar de Israel após morte de líder do Hamas. Banco Central dos Estados Unidos mantém taxa de juros, mas sinaliza corte em setembro. Ministérios da Igualdade Racial, Mulheres e Pesca serão os mais afetados com o bloqueio no orçamento. E ainda, futebol feminino perde, mas se classifica nos Jogos de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, após pressão, Maduro diz que está pronto para divulgar as atas eleitorais. Em pronunciamento nesta quarta, o presidente venezuelano desafiou a oposição a aceitar o resultado da eleição. Nicolás Maduro garantiu que está pronto para apresentar as atas eleitorais e desafiou os opositores a aceitarem o resultado do pleito. Essa posição de Maduro surge após forte pressão interna e externa para que os dados da votação sejam divulgados. Desde a proclamação da vitória dele pelo Conselho Nacional Eleitoral, no domingo, a oposição começou a denunciar possíveis fraudes, alegando que, na verdade, o adversário Edmundo Gonzalez havia vencido a disputa. O grupo de campanha da líder opositora Maria Corina divulgou resultados preliminares da eleição venezuelana, alegando que Maduro teria perdido em todos os estados do país. Com atas da maioria das sessões eleitorais, o grupo afirma que Gonzalez teria tido milhões de votos a mais que o chavista. O clima de tensão popular persiste no país, com registros de inúmeros protestos, prisões de centenas de pessoas e mortes. Conforme dados de ONGs que acompanham os casos de violências nas manifestações, pelo menos 12 pessoas já morreram durante os atos. Opositores alegam que Edmundo Gonzalez conquistou 67% dos votos, o que corresponde a mais de 7 milhões de votos, e Maduro teria pouco mais de 3 milhões. Ainda de acordo com o grupo, pouco mais de 80% dos votos foram digitalizados e que os dados seguem em atualização. E olha só, para entender melhor o que está acontecendo neste momento na Venezuela, nós conversamos com 2 venezuelanos. Eles fazem parte, lá dessa realidade e fizeram um relato sobre a rotina nos últimos dias. Vamos ver. Aqui fala o irmão Rafael Castillo da Venezuela. Estou neste momento morando na cidade de Caracas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a Taide Pérez, a senhora Taide Pérez. O nome da minha cidade é Barquisimeto, estado Lara, na Venezuela. Minha cidade ela fica a 4 horas e meia de Caracas, da capital da Venezuela. Então, aqui também está acontecendo as mesmas coisas que lá no Caracas, na Valência, Maracá, em todas as partes da Venezuela. O governo atual ganhou novamente e segunda-feira, o dia seguinte, a gente saiu a teve muitas manifestações. O país está dividido, tem muita divisão e tem muito distúrbio, está muito tenso a situação aqui, política. Ontem foi um pouquinho mais calmo, mas hoje também, por enquanto. Mas a coisa está tensa. Ontem muita gente não trabalhou, segunda-feira também a gente não trabalhou. Hoje trabalham devagar, até 2 horas, muitas empresas. Amanhã não se sabe, não se sabe o que poderia acontecer mais tarde. A coisa está tensa. Eles estão resguardando suas lojas de comida, de tudo, entendeu? Porque tem um grupo de, como se chama, de vagabundo, se pode falar, eu não sei como se fala, é vagabundo mesmo, sim, que se mistura. Então,
a gente fica com medo, a gente fica, nossa, eu não sei, com a incertidumbre, sabe? A polícia também está rejeitando essa coisa, mas tá muito ferido, muita gente ferida, tem pessoas mortas também nos outros estados do país, em outros estados, né? Aqui na capital também. As pessoas não estamos saindo para a rua, ninguém está saindo para trabalhar, as ruas estão lotadas de grupos do governo, então eles andam em moto, em carro, em caminhonete, eles andam rodando toda a cidade, de dia e de noite. Está perigoso na rua. Eu acredito que tudo é possível, né? Com Deus. É um chamado da calma, né? Da população. Lá em cima tem um Deus que Ele todo o poder. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Boa noite, professor Ricardo, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa noite, Kleber, boa noite a você que nos assiste. E, Ricardo, essas atas eleitorais viraram o centro do debate na Venezuela. Elas podem dar legitimidade à vitória de Maduro ou não? Podem sim, Kleber. Por qual motivo? As atas, elas são uma cópia do boletim de urna, ou seja, toda a votação que teve no país, você encontra uma cópia dela em cada urna. É a mesma coisa que acontece no Brasil. Findada a votação, por volta de 5 horas da tarde, no horário de Brasília, o chefe de sessão coloca esse boletim de urna do lado de fora da sala e você consegue saber quem ganhou naquela sessão. O fato é que, conforme a reportagem anterior mostrou, antes dos depoimentos, os boletins de urna até agora que a oposição conseguiu digitalizar e colocar na internet mostram sim uma vantagem para o candidato oposicionista. Então, Maduro vai ter que mostrar se nesses outros 20% que faltam para a oposição apresentar, se tem aí um grande número de votos. E também a oposição precisa contabilizar isso de uma forma até mais fácil, para que as pessoas tenham acesso ao número global dessa votação. Mas, pelos números que a oposição mostra, Maduro teria sim perdido a eleição. E a população, a gente viu aí, como você disse, alguns depoimentos, tem mostrado uma clara insatisfação com o atual presidente. Por outro lado, Maduro tem um poder, e principalmente o exército, ao lado dele. O que você acha que pode acontecer aí nos próximos dias? Kleber, essa é uma grande incógnita. O comando do exército está totalmente fechado com Maduro. O comando do exército deseja manter Maduro no poder. Por quê? Foram pessoas colocadas pelo regime chavista e posteriormente pelo Maduro no comando do exército. Para que a gente entenda, para que o nosso espectador possa entender o processo, a Venezuela é um país muito militarizado. O exército sempre teve o comando do poder. Quando Chávez, que era um general do exército venezuelano, chega ao poder, esse poder do exército aumenta muito. E Maduro, que não era militar, mantém essa ligação muito forte com o exército. Então, para que a oposição consiga, por exemplo, em caso de demonstração de fraude, para que a oposição assuma o poder, é necessário sim fazer um acordo com o exército antes. Caso contrário, o país continua governado pelo Maduro. Correto. Então, Ricardo, eu peço agora para você acompanhar comigo essa outra reportagem, por favor. Olha só, a gente vai falar agora de outro caso também que está ganhando o noticiário internacional. O Irã prometeu se vingar de Israel após a morte do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh. Em um atentado aéreo aconteceu essa morte e o Israel não confirmou a autoria desse atentado. O governo israelense disse que não quer guerra, mas, por outro lado, está preparado para todas as possibilidades. Vamos ver. A promessa de punição severa para Israel veio do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, era o principal nome do braço político do grupo terrorista Hamas. Ele foi morto durante uma visita a Teherã para a posse do novo presidente iraniano. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin,
também estava na cerimônia de posse e foi filmado perto de Haniyeh. O novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, criticou a ação dentro do país. Ele afirmou que o Irã vai defender sua integridade territorial e disse que Israel deve se arrepender pelo assassinato covarde. O porta-voz do governo israelense disse que não faria comentários sobre a morte de Haniyeh, mas afirmou também estar em alerta máximo para possíveis retaliações por parte do Irã. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou que Israel não quer guerra, mas que estariam preparados para todas as possibilidades. Os governos dos territórios palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia anunciaram uma greve geral, e o governo iraniano declarou luto de 3 dias por conta da morte de Haniyeh. Egito e Turquia também acusaram Israel pelo assassinato. O governo egípcio disse, em comunicado, que o caso complica as negociações por um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que o Egito participa como negociador ao lado do Catar e dos Estados Unidos. O governo do Irã vai realizar um funeral do chefe do Hamas nesta quinta-feira. No dia seguinte, o corpo de Haniyeh será enterrado em Doha, no Catar, onde ele vivia. Nós vamos voltar a falar então com o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais, para comentar também esse assunto. Ricardo, a situação no Oriente Médio sempre é tensa, mas agora, depois desse ataque, o que pode acontecer também? Qual que é a sua previsão? Kleber, esse processo é uma grande incógnita, porque, em primeiro lugar, a negativa de que Israel e Estados Unidos estão envolvidos nesse ataque. É muito difícil a gente achar que Israel não está envolvido no ataque. Israel tem grandes interesses de destruir a cúpula do Hamas. Então, é quase certeza, e vários analistas, vários serviços de inteligência colocam que Israel está envolvido nesse ataque. Mais uma vez, um ataque dentro do território iraniano, que até o momento não está em guerra com ninguém, mesmo apoiando Hezbollah e Hamas. Mais uma vez eu digo, Irã oficialmente não está em guerra com ninguém. O que vai acontecer agora? Primeiro, se os Estados Unidos de fato não estão envolvidos nesse ataque, isso mostra que o governo israelense abandonou totalmente as relações militares com os Estados Unidos e está tentando levar todo o Oriente Médio a um conflito. Basta lembrar que há alguns dias o ministro de Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, ameaçou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de morte por conta de alguns ataques verbais a Israel. Então, hoje é muito perigoso de que nós tenhamos uma escalada do conflito. Essa é a terceira vez em 4 anos que o Irã é atacado dentro de seu território com perdas civis e militares. Então é muito grave. Do ponto de vista brasileiro é mais grave ainda, que o vice-presidente Geraldo Alckmin estava em Teherã nesse dia. Então imagina se o Alckmin fosse vítima desse ataque. Como que ficaria hoje as relações Israel-Brasil, que já estão um pouco estremecidas? Então é muito sério esse processo. É possível que nós tenhamos uma escalada assim, mas tudo depende da mesa diplomática, tudo depende da diplomacia. Eu espero que, mais uma vez, a diplomacia consiga resolver essa questão. Muito importante e preocupante esse alerta, e a nossa expectativa é que realmente tudo se resolva no campo diplomático. Nós acabamos de conversar com o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber, uma boa noite a você e quem nos assiste. Grande abraço. E olha só, o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros, mas sinalizou a possibilidade de cortes em setembro. A taxa atual é a maior desde 2001. O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros do país inalterados na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. A taxa é a maior desde 2001. A medida já era esperada pelo mercado e veio após o comitê ter mantido o mesmo referencial na última decisão em junho. Em entrevista a jornalistas, o presidente do Banco Central
Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse que um corte na taxa pode ocorrer na próxima reunião do colegiado, que acontecerá em setembro, caso os dados econômicos sigam como o esperado. Os juros em níveis elevados nos Estados Unidos aumentam a rentabilidade dos títulos públicos norte-americanos. Isso se reflete nos mercados de ações e no dólar, com a migração cada vez maior de investidores para o país, em busca de melhor remuneração. No cenário macroeconômico, os efeitos dos juros altos nos Estados Unidos também se refletem no longo prazo, indicando uma tendência de desaceleração econômica global, já que empréstimos e investimentos também ficam mais caros. No Brasil, investidores seguem na expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E veja a seguir: Ministérios da Igualdade Racial, Mulheres e Pesca serão os mais afetados com o bloqueio no orçamento. E ainda, Brasil perde no futebol feminino, mas se classifica nos Jogos de Paris. Não saia daí, nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Os Ministérios da Igualdade Racial, das Mulheres e da Pesca e Agricultura serão os mais afetados pelo bloqueio de mais de 11 bilhões realizados pelo presidente Lula no orçamento de 2024. O corte tem como objetivo cumprir a meta fiscal para esse ano. O governo federal congelou 15 bilhões do orçamento de 2024. As medidas visam o cumprimento da meta de zerar o déficit público neste ano. E a igualdade racial foi a pasta mais afetada. Proporcionalmente, o Ministério teve mais de 18 milhões da sua dotação de 179 milhões bloqueados, o que vale a 10,4%. O congelamento nos Ministérios das Mulheres teve 44 milhões e meio de reais congelados, de um total de 471 milhões, o que dá próximo de 10%. Em seguida, aparece o Ministério da Pesca, com 320,15 milhões, com desfalque de 9,38%. Os ministérios também atingidos foram da Saúde, com 3,42 bilhões, tendo 1,44%, e das cidades, com 1,29 bilhões, com 5,84%. O Ministério da Educação completa a lista de congelamentos bilionários, com valor de 1 bilhão destinado à pasta responsável pela quarta maior dotação de recursos no orçamento de 2024, com 0,55%. Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas foi o único poupado, com orçamento de 3,92 bilhões. O órgão comandado por Marina Silva está livre dos bloqueios e manteve 100% da dotação para ser utilizada nos próximos meses. As pastas têm 5 dias úteis para definir as despesas afetadas. Cabe agora aos ministérios a missão de decidir até a próxima terça-feira em quais ações e programas os bloqueios serão realizados. Os bloqueios também atingem outros órgãos federais, como a própria Presidência da República, o Gabinete da Vice-Presidência, a Advocacia Geral da União e o Banco Central. E agora é hora de falar dos Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. E o Brasil, olha só que boa notícia, já tem medalha garantida no boxe, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite para você e aos nossos telespectadores. A Beatriz Ferreira venceu a holandesa Chesley Haasnen pelas quartas de final. E a semifinal pode ser uma revanche para a Beatriz. Vamos conferir. Além da vitória, Beatriz Ferreira conquistou um recorde pessoal. Ela se tornou a primeira boxeadora do país a conquistar 2 medalhas olímpicas na carreira. Ela já conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 contra a irlandesa Kelly Harrington. Inclusive, a semifinal de Paris pode ser uma revanche para a Beatriz Ferreira, já que sua adversária será novamente a irlandesa.
Como no boxe olímpico não tem disputa de terceiro lugar, a pugilista brasileira já garantiu a medalha de bronze no pódio. E o futebol feminino, Fernando, perdeu hoje, mas parece que se classificou. Exatamente, o Brasil enfrentou a Espanha hoje e perdeu de 2-0. E com esse resultado, as meninas ficaram na terceira posição do grupo C. Mas o Brasil se classificou porque a Austrália perdeu por 2-1 contra as estadunidenses e o Canadá empatou sem gols contra a Colômbia. E agora as brasileiras vão enfrentar a França. A seleção brasileira feminina enfrentou as meninas da Espanha hoje no Stade de Bordeaux. O Brasil perdeu muitos gols e errou vários contra-ataques durante a partida. A rainha Marta foi expulsa ainda no primeiro tempo. A camisa 10 perdeu o tempo de bola e quase acertou um chute na cabeça de Olga Carmona na entrada da área. A maior parte do jogo foi dominado pela Espanha. Na segunda etapa da partida, a Espanha continuou pressionando a defesa brasileira. Depois de um cruzamento desviado por Adriana, a atacante Atena estufou a rede e desempatou a partida. 1-0 para a Espanha. As brasileiras ainda foram ao ataque e arriscaram chutes de fora da área para tentar o empate, mas não adiantou. E para piorar a situação das brasileiras, a arbitragem deu 16 minutos de acréscimos. E no final, Alexia Putellas arriscou um chute da entrada da área e acertou o canto esquerdo da goleira Lorena. A bola ainda chegou a bater na trave antes de entrar. Placar final, 2-0 para a Espanha. Olha, vamos continuar falando de futebol, só que agora de futebol brasileiro, não é, Fernando? Hoje, aliás, temos jogos importantes pela fase oitavas de final da Copa do Brasil, não é mesmo? É isso mesmo, Kleber. Nesta quarta-feira teremos 5 jogos. Às 19 horas, daqui a pouquinho, o CRB recebe o Atlético Mineiro em casa, lá no estádio Rei Pelé. No mesmo horário, o Atlético Paranaense enfrenta o RB Bragantino na Liga Arena. Em seguida, acontece o confronto mais esperado das oitavas de final. As duas equipes mais vitoriosas do país nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, se enfrentam no Maracanã às 20 horas. E fechando a rodada de hoje, às 21h30, Corinthians e Grêmio vão se encontrar novamente na Neoquímica Arena, após o último jogo da dupla, que contou com polêmicas de arbitragem. E também às 21h30, o Atlético Goianiense enfrenta o Vasco lá no estádio Antônio Ascioli. É isso aí, Kleber, eu fico por aqui e volto amanhã com mais notícias do esporte. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações e até amanhã. Grande abraço. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.